Então é o seguinte, galera. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. Muito obrigado aí pelos últimos 4 dias que estivemos em conjunto aqui, aprendendo um pouco sobre Golang. Eu espero que a jornada até aqui esteja sendo satisfatória para vocês. Muito obrigado aí por continuarem acompanhando. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo engajamento e por todo o apoio que vocês têm dado aí de diferentes maneiras, né? Como membro, com apoio financeiro, live pix, doações e muito mais. Muito obrigado mesmo, tá? E hoje nós vamos falar sobre funções, né? Que é uma parada que acaba ajudando a gente aí no dia a dia a escrever um código mais legível e vai fazer parte, com certeza, do dia a dia de quem trabalha com qualquer tipo de linguagem de programação, né? Então, bora lá. E já aproveita que vocês não estão fazendo nada, vai lá e dá uma curtida no vídeo para apoiar aí o nosso canal. Demorou? Então vamos lá, deixa eu só ajeitar aqui. O que são funções, né? Tem gente que gosta de colocar funções junto com a questão de alterar a parada de visualização de visualização não, desculpa. De alterar a parte de fluxo de execução, né? Até faz sentido, né? Porque a gente acaba pegando uma função que vai ser um trecho de código que vai ser executado a partir de outra parte do código, né? Não vai ser necessariamente de cima para baixo, né? Mas eu gosto de pensar em funções como sendo algo que a gente consegue trabalhar sem ficar reescrevendo o mesmo código sempre, tornando o fluxo de execução mais claro para quando a gente for ler, né? Então, eu gosto de pensar dessa maneira, tá? Então, vamos entender o que é uma função aqui no Go. A função, a gente pode definir ela como sendo um bloco de código independente que pode receber parâmetros de entrada ou não e pode retornar algo ou não, tá? E aí a gente acaba definindo uma função no Go da seguinte maneira. A gente vai usar a palavra reservada func, ok? A palavra reservada func vai fazer parte. E aí a gente vai dar um nome para essa função. Do mesmo jeito que a gente dá nome para variáveis, a gente dá nome para as funções. E aí nesse caso, essa parte toda aqui a gente chama de assinatura da função. Então, essa é a assinatura da função, tá? O que é a assinatura da função? É o nome da função mais os argumentos mais retorno. Então, a junção disso tudo é o que a gente chama de assinatura da função. A gente dá um nome para a função, a gente diz quais são os argumentos e os tipos desses argumentos que a função vai receber, e depois a gente diz qual que é o argumento, ou melhor, qual que é o retorno, o tipo de retorno que essa função vai fazer. Beleza? Então, func, uma função aqui chamada soma, onde eu vou receber o argumento A, o argumento B e retornar um inteiro, tá? Depois a gente coloca um colchete aqui. Para quê? Para dizer agora que a gente vai começar a definir o corpo dessa função. Então, o corpo da função ele vai ser o conjunto de códigos, o bloco de código dentro da função que vai ser executada quando a função for invocada. Beleza? Que pode ter uma ou mais instruções ali dentro. Nesse caso, a gente simplesmente está usando a palavra reservada return para retornar uma expressão que é o A mais B, o resultado da expressão A mais B. Mas a gente poderia colocar mais de uma expressão ali dentro sobre o que são funções, né? E aí, depois a gente pode invocar essa função lá no nosso código main, olha só, que é o código que vai ser executado no momento que a gente for
definir ali, ó, a execução do nosso código, tá? Então ali eu já estou chamando a mesma função, passando dois valores aqui e atribuindo o retorno dessa função, que é esse inteiro, ele está indo para onde? Ele está indo para cá. Então essa variável has que eu acabei de declarar aqui, de que tipo que ela vai ser? Qual que é o tipo da variável has? O tipo da variável has vai ser do mesmo tipo do retorno da minha função. Então, se a minha função está retornando um inteiro, que eu defini que está retornando um inteiro, o has também vai ser do tipo inteiro. Ok? Vamos lá para o código, então. Uma vez que a gente já entendeu isso, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Tá, só vou reforçar mais algumas coisas antes da gente ir para o código. Então, ele pode receber, né? Ele vai receber um parâmetro, né? Pode receber parâmetro não e pode retornar não. E aí, qual que é o ponto aqui, tá? A função, ela não tem acesso aos dados de quem chama ela, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pro código que vai ser melhor. Vou explicar essa parte no código. Vamos pro código que vai ser melhor. Cara, eu acho que esse chapéu tá me deixando alérgico. Tem que tomar um antialérgico já já. Então é o seguinte, aqui eu vou criar aqui 10 funções. Beleza? E aí vamos colocar aqui o 01 underline base. Main.go. Então vamos lá. Func_main. E aí aqui a gente pode colocar, sei lá, A, B, que vai ser igual a 10 e 20, tá? A gente pode fazer isso. A gente pode simplesmente criar aqui dois valores, né? E exibir eles, tá? Tão simples quanto isso, só a gente realmente escrever um código aqui que mostra A e B, aonde eu iniciei aqui tanto A quanto B como valores 10 e 20 respectivamente. E agora eu quero criar uma função que vai somar esses valores, que vai fazer a soma desses dois valores. Como que a gente poderia fazer? Poderia criar aqui, ó, func soma, e aí eu vou retornar, vou receber A, que é um inteiro, B, que é um vírgula, né? B, que é um inteiro, e vou retornar um outro inteiro, tá? E eu posso colocar aqui o resultado como sendo A mais B e o return resultado, né? Então, uma funçãozinha que faz a soma dos dois valores. E aqui eu posso falar que o total vai ser igual à soma de A e B, tá? Se eu quisesse inverter, colocasse BA aqui, não tem problema, tá? Aqui foi só A e B, que é o valor da função, e aqui eu estou passando os valores, então eu não tenho que fazer exatamente o mesmo nome. Aqui eu poderia colocar N1, N2, melhor para deixar mais claro, né? N1, N2, pronto, tá? Desse jeito. E aí aqui N1 e aqui N2. E vou exibir agora o total. Beleza? Então, se eu rodar isso aqui, ele deu. Ou seja, quando ele chega aqui nesse momento, nessa parte aqui da soma, ele vai invocar essa parte do código aqui. Passando como valores de entrada aqui A e B, quem? O N1 e N2. Ok? Tão simples quanto isso. Super tranquilo. A gente sempre passa desse jeito, então vocês perceberam que eu não estou colocando aqui A igual e B igual. O Go não aceita isso, é diferente do Python, por exemplo, onde você pode passar nomeados, né? Digamos assim. Ô Blush, muito obrigado aí, velho. Valeu demais. Brigadão aí pelos 20 reais de apoio. Tamo junto no superchat. Brigadão, velho. Animal. Valeu mesmo. Então, assim, eu não poderia fazer isso daqui, tá? Não tem parâmetros nomeados. São sempre valores posicionais. Então, você tem que colocar na mesma ordem, tá? Tem sempre que colocar na mesma ordem. Você não pode colocar
e B aqui, você não pode forçar essa igualdade aqui, não é assim que a gente faz em Go, tá? Então, a ordem aqui é o que importa. E aí aqui eu passo a mãozinha em cima, ó, o meu cursor em cima, ele já mostra para mim como é que é a assinatura da função. Olha só, essa aqui é a assinatura da função, ok? Então, super safe isso daqui, né? E aí, lá no slide eu falo assim, não tem acesso aos dados de quem chama. Ou seja, essa soma, ela não sabe ali dentro quem que é N1. Se eu colocar um fmt.print ln N1, não sabe quem que é N1. Por que não sabe quem é N1? Porque está fora do escopo dessa função. Então, essa função só sabe quem é quem. Quem é A e quem é B. O N1 está aqui dentro de main. A soma não consegue acessar essa variável chamada N1. Então, é isso que está dizendo essa primeira parte aqui. Não tem acesso aos dados de quem a chama. Ou seja, a gente simplesmente está chamando ali, né? E não consegue ter acesso a função não tem acesso a variáveis aqui do próprio escopo de main, da própria função main, a não ser que a gente passe os valores para a função, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente está passando por meio dos argumentos que a função recebe, tá? Formam pilha de chamadas, ou seja, eu poderia ter uma outra função aqui que calcula a média, né? Então, como que eu faria uma função que calcula a média? Eu poderia fazer func média, e eu vou colocar A e B, e colocar um int aqui, e retorno um float 64, tá? E aí, só para vocês já perceberem, eu tenho aqui, olha só que legal, eu posso fazer assim, se eu tenho argumentos do mesmo tipo, se eu tenho exatamente argumentos do mesmo tipo, eu posso simplesmente declarar todos os argumentos do mesmo tipo e colocar uma vez o int só ali, ok? Então, a soma que eu vou chamar de total vai ser igual a, por exemplo, soma. E aí colocar A e B. E aí a média, então, resultado, né? Vai ser total dividido por float 64,2, tá? Ele não vai deixar. Por que ele não vai deixar? Porque aqui eu retornei o inteiro, ele fala, ah, tá, então eu tenho que fazer float aqui. Float 64. Prontinho, tá? Float 64 e aí eu retorno o resultado. Então, no lugar agora de fazer apenas a soma ali, e aí eu posso colocar aqui total, né? Eu poderia fazer a média. E eu passo A e B. Opa, N1, N2, né? N1, N2. E fmt.print ln resultado média, tá? O que é isso? Só para deixar claro. Quando a gente invoca a média, a gente começa a nossa pilha. Então eu estou invocando a média. Só que a média invoca quem quando ela é chamada? Ela invoca a soma. Então agora eu chamei a soma. Então eu começo invocando a média. Desculpa, isso mesmo. Começo invocando a média. Aliás, eu começo invocando a main. A main é a primeira coisa que acontece. Depois eu invoco a média, depois eu invoco a soma. E aí a gente resolve isso de baixo para cima. Então, ele vai resolver a soma, resolve a média e resolve a main. Deu para entender? Então, a chamada é de cima para baixo e aí depois a gente vai resolvendo de baixo para cima, ok? Se você quiser pensar em pilhas, talvez faça mais sentido no sentido de empilhar as chamadas, né? Então eu tenho aqui a chamada main, eu tenho aqui a chamada média, eu tenho aqui a chamada da soma. E aí eu resolvo primeiro essa que está aqui em cima, depois eu resolvo essa próxima e depois eu resolvo essa próxima, né? Então é isso que a gente está dizendo aqui. Formam pilhas de chamadas, ok? Tá claro? É possível nomear a variável local que será retornada. Então, o que acontece? No lugar de retornar aqui esse float 64, eu poderia dizer que eu vou retornar... Deixa eu só pegar aqui rapidão. Eu poderia dizer que eu vou retornar justamente esse próprio...
essa própria variável. Então, eu poderia colocar aqui, ó, has, tá? E aí eu vou retornar has desse jeito, tá? Então, eu não preciso nem colocar o return. Eu preciso colocar o return? Eu preciso colocar o return, sim. Se eu colocar o return aqui, ele já sabe que ele vai retornar exatamente essa variável. Olha só, dá exatamente a mesma coisa, tá? Então, essa é uma outra maneira também de você declarar uma função. Você diz qual que é a variável que você vai retornar. Isso aqui não é muito usual. Eu não me lembro de ver tanto código assim que faz isso, tá? Que define ali qual variável vai ser retornada logo no return. Normalmente a gente coloca o tipo, a tipagem ali, e aí depois retorna ao longo da execução, tá? Mas vocês em algum momento podem ver alguma coisa assim. Então o que a gente fez? A gente fala qual que é a variável que vai ser retornada, a gente faz a atribuição dela aqui, então perceba que eu nem precisei declarar, porque é como se ela já tivesse sido declarada uma vez que eu fiz isso. E aí no momento que der return, aquela variável vai ser retornada, ok? Bom demais. Então também matamos essa outra parte. E aí pode retornar mais de um valor. O que é esse negócio de retornar mais de um valor? A gente viu uma função que retornava mais de um valor. A gente viu ontem, eu acho, ou anteontem, que é a função da strconv, de converter string para float, aonde a gente faz uma tentativa de converter string para float e ele vai retornar tanto o número convertido quanto um erro. E se ele não conseguir converter de string para float, o que ele vai fazer? Ele vai retornar um erro diferente de nulo, tá? Então tem essa outra parte também, que a gente poderia retornar mais um valor aqui, poderia retornar um outro tipo chamado error, aqui. Eu só não sei se ele vai deixar. Aí. E aí aqui eu vou colocar aqui erro é igual a nil, por exemplo, tá? E aí ele vai retornar, que ele vai reclamar, porque eu teria que colocar um erro aqui também e dizer que não houve erro. If erro diferente de nil fmt.println erro. E não foi o que aconteceu, nunca vai aparecer esse cara, tá? Porque eu atribuí ele como nil aqui. Então, para retornar mais de um valor de uma função, é assim que a gente coloca, tá? E aí precisa colocar o parênteses mesmo. Se a gente quiser simplesmente colocar float e erro, é só fazer desse jeito aqui, tá? A gente coloca has e erro e pronto, tá lá, ó. Só preciso fazer a declaração aqui, tá? Tá aí. Desse jeito. O que tá reclamando? New. Ah, tá. Então eu vou ter que colocar aqui que ele é um tipo de erro aqui. Ponto error. Ele tá me enchendo o saco aqui por conta da forma como eu tô criando esse carinha. Porque o new, ele é um valor que pode receber... Vários tipos de objeto podem receber new, né? Então ele tá me reclamando aqui. Eu teria que fazer fmt.error. Error F. E aqui deu erro. Aí ele deixa, tá? E aí eu poderia dizer que esse erro ia ser nulo em algum momento. Depois erro igual a nil, por exemplo. Aí sim não daria problema, tá? Então aqui eu estou criando só um tipo de erro. E aqui eu estou depois limpando esse erro, dizendo que esse erro é nulo, tá? Que não existe o erro. E ele retorna os dois, tá? Acho que aqui eu estou mais complicando que ajudando vocês, tá? Mas só para vocês terem ciência de que dá para retornar mais de um valor por função e que normalmente a gente usa isso para sinalizar que deu um erro ou não. Por exemplo, no caso lá do acesso a um mapa, a chave de um mapa, quando ele retorna o valor associado àquela chave e também um OK, dizendo que, olha, eu consegui encontrar, né? Esse valor não é nulo, então consegui encontrar, beleza? Então, só para deixar isso claro, eu vou tirar tudo isso daqui só para deixar assim, e aí em algum momento a gente usa mais de um valor a ser retornado, ok? Só para não confundir vocês aí. Vamos uma coisa de cada vez. Beleza? Tamo junto até aqui? Tá tranquilo? Fala comigo. Sem depressão? Deu para entender esse lance da função?
eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A gente vai falar disso aqui já já, tá? Vamos falar desses dois últimos aqui já já. Vamos dar só um tempinho. Então, eu não falei do Panic. Tá, depois a gente fala dos... Tá, beleza. Então vamos entender o que são funções variádicas, né? Funções variádicas, galera, são funções que às vezes a gente vê lá no Python. Vocês lembram do Python, aqueles args? Quem aí é do Python e lembra dos args? Que aí a gente pode até colocar aqui, ó, 02 variádicas. Vocês lembram do args? O que são os args? É a mesma coisa que a gente vai ter aqui. Então, por exemplo, aquela nossa função soma, que eu simplesmente coloquei A, B, C, por exemplo, que vai ser tudo aqui inteiro. Se eu quisesse somar ela, como é que eu teria que fazer para somar agora mais uma unidade? Como é que eu faria para somar mais uma unidade? Se eu fizesse a minha função soma, eu teria que fazer A, B, C, int e retorna um int. E aí return A mais B mais C, né? Eu teria que fazer isso. E aí aqui o total vai ser igual a soma A, B, C. Certo? E aí aqui A vai ser igual a 10, B igual a 30, C igual a 40. Por exemplo. E aí fmt.print, fmt.println total. Então isso aqui seria, né, uma maneira para eu adicionar mais um elemento na hora que eu fosse fazer a soma. Só que, qual que é o BO de fazer isso? O BO é que se eu quiser crescer para mais um valor, mais um elemento, complica, né? Complica. Então, por exemplo, como é que eu faço para passar uma quantidade indefinida de valores, que eu não preciso definir a priori, que eu posso simplesmente ir adicionando? A gente pode simplesmente fazer values e colocar 1, 2, 3 aqui. Olha só que legal. Então, o meu values, o que esse cara vai ser? Olha só que interessante. O meu values, ele já entende que vai ser uma fatia de inteiros. Olha que legal que é a gente aprender fatia depois antes, né, de funções. Aqui a gente acabou de entender que se eu colocar esses 3 pontinhos e o int, o meu values vai ser uma lista indefinida, porque uma fatia, perdão. Lembra que fatia não tem tamanho definido, tem tamanho dinâmico? Vai ser uma fatia de inteiros com tamanho dinâmico. Então agora eu posso fazer, por exemplo, total igual a 0 for e in, ou melhor, values in range de total. E aí total mais igual a v. E aí return total. Olha só. Total não, né? Values. Olha só que interessante. E aí agora aqui na soma, eu nem deu erro aqui. Se eu quiser passar só A e B, eu posso. O duro é que o C ali tá... Eu tô usando ele, né? E aí ele vai reclamar ali pra mim. Mas vou colocar aqui o C. Olha só. Vamos executar? 80. Se eu colocar aqui 100, 200, 300, 500, 1000, olha só. Ele continua funcionando. Então, a função variádica, ela funciona desse jeito. Eu posso passar uma lista de valores, né, um conjunto de valores separados por vírgula, que ele simplesmente consegue utilizar isso na hora que eu passo para dentro da função. Beleza? Então é como se fosse o args lá do nosso Python, tá? E uma outra coisa, a gente pode criar aqui uma função chamada... Uma função não, uma lista, uma fatia de fato chamada valores, que vai ser inteira, e colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, e assim vai, né? Poderia colocar um monte de coisa aqui. E aí, como é que eu passo agora essa lista para a função somar? Então, eu quero somar todos esses valores, só que tá numa fatia
como é que eu faço para passar essa fatia para a minha função soma? Né, se ela tem que receber os valores assim. Eu não vou, talvez, passar a soma aqui e colocar valor 0,1, valor 1, valor 2. Deu para entender? Porque funciona, né? Isso aqui funciona. Se eu colocar aqui fmt.println, isso aqui vai funcionar. Só que isso aqui é horripilante, né? Isso aqui é horripilante. A gente não vai ficar passando igual corno aqui cada um dos valorizinhos do valor. Então, como que a gente pode passar como se fosse uma descompressão de listas lá do Python, né? Como é que a gente faz para simplesmente passar tudo? A gente pode colocar valor 1, 2, 3. E aí, olha só que bonito que fica, que elegante que fica. Você passa valor 1, 2, 3, com 3 pontinhos aqui, e ele executa para você a soma. Olha que legal. Então, isso são exemplos, né, de funções variádicas. Você pode ter quantos argumentos variádicos, vamos colocar assim, em uma função? Um e apenas um, né? Porque, como eu disse anteriormente, o Go, os seus argumentos vão ser posicionais. Então, se os argumentos são posicionais, você só consegue ter essa lista de valores a serem declaradas de forma única, né? Porque senão ele vai se confundir, não vai saber qual que é qual. Então, isso aqui é o que a gente chama de função variádica, tá bom? E você pode ter alguma outra coisa aqui. Se você colocar, tipo, sei lá, colocar um init aqui, você pode colocar um init int, tá? Init int, para ele começar com ao menos um valor, você coloca um 0, olha só que legal. Um exemplo muito bom disso daqui, um exemplo muito bom, é a função println, que a gente tem usado constantemente. Essa função aqui, println, olha só como é que ela é. O que a println faz? A println, ela recebe aonde é o que você quer exibir, só que você pode passar uma lista gigante de valores a serem exibidos, né? Então, quando a gente faz o print olá mundo, o fmt aqui println aqui olá mundo, é exatamente isso que está acontecendo. Olha só. Percebe? Que você pode passar uma quantidade de elementos indefinida. Percebe? A mesma coisa para a fmt.printf. Olha só, você passa uma string a ser formatada e depois uma quantidade indefinida de valores que você vai usar para formatar aquela string, tá? Então acho que agora as coisas começam a se convergir, né? Então é isso. Olá, e aí aqui a gente coloca, sei lá, um nome. E aí coloca tel aqui. Olha só, tá? Então é assim que a gente constrói uma função variádica, tá? E agora a gente pode falar sobre a última opção aqui, que é a parte de recursão, né? A parte da recursão. Como que a gente faz uma recursão no Go? Então, Go suporta recursão, tá? É uma maneira bem tranquila de se trabalhar com recursão no Go, tá? Eu vou colocar aqui 02, 03, né? 03 underline recursão. Então, como que a gente faz, por exemplo, para calcular... Como que a gente faz para calcular... Pode ser Fibonacci? Acho que pode ser Fibonacci. Fibonacci é o mais simples, não é? Fibonacci, a sequência começa quando? Em que? Quem lembra? Sequência Fibonacci. Olha só. Começa em 0, certo? 0, 1, 1, é isso? Olha lá, Fn, onde a posição é ele menos a anterior, né? Então, como que a gente faria um cálculo de Fibonacci aqui usando recursão, né? Então, vamos criar aqui, ó, fib, função fib. E aqui ele vai colocar o n, que é a posição, né? E ele vai retornar um inteiro, tá? O que acontece? Se o n for igual a 0, quanto que a gente vai retornar? 0. Se o n
for igual a 1, a gente vai retornar. Quem que a gente vai retornar? 1. E se for o contrário, o que que a gente vai retornar? Se não for 0 nem 1, o que que a gente vai retornar? A gente vai retornar a Fibonacci. A gente vai retornar a própria Fibonacci, só que de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Faz sentido? E aqui, ó, posso até colocar o int. Posso até colocar o int ali. Olha só. Beleza? E poderia ter usado tudo aqui no lugar disso aqui. Poderia ter usado case, né? Case. Poderia ter usado case. Ou ter usado, tipo, n menor, né? N menor do que... Menor ou igual do que 1 retorna n. Acho que resolveria, ó. Isso aqui resolveria. Pronto. Resolveria. Ah lá. Será que funciona? Vamos ver? Então, vou colocar aqui fmt.println fib0. Fib0 vai ser igual a fib0. Vamos ver se deu certo. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quanto que dá? cd.barra 03. Go run main. Olha lá. Olha que belezinha. Beleza? Olha que bacana. A gente, então... O que a gente está fazendo aqui com recursão? A própria função invoca ela a depender de uma condição aqui dentro dela. Se o n que a gente passou for menor ou igual do que 1, a gente retorna o próprio n, que vai ser 0 ou 1 no início. Agora, se for maior, eu vou retornar, se for maior do que 1, eu vou retornar o fib na posição anterior, mais a fib na posição 2 casas para trás. Beleza? Então, isso é o que a gente chama de recursão em Go, ok? Uma outra coisa que eu não vou acabar entrando no detalhe é que Go também suporta closure, tá? Então, se você quiser, você pode entrar num paradigma um pouco mais funcional aqui em Go. Ele suporta isso, tá? Então, existe essa possibilidade. É algo que a gente vai acabar fazendo? A gente não vai acabar fazendo isso aqui, né? Não vou trazer isso aqui para vocês, mas é bom que vocês saibam. Eu posso tentar dar um exemplo aqui de closure, porque realmente não é algo que eu acabo praticando assim no dia a dia, tá? Mas eu posso mostrar o que isso significa, tá? Que é tipo um generator, tá ligado? Lá do Python, que você pode criar um yield lá e cada vez que você chama a função, ele dá um incremento. Você poderia fazer isso, tá? Não é algo que eu costumo fazer.